Olá pessoal, vamos trabalhar com ensino fundamental agora, sexto ano. O assunto sistema de numeração decimal. Isso é a base para o aluno entender a matemática do ensino fundamental, ok? Então vamos lá. Sistema de numeração decimal ou base 10. São todos os números que vocês vão conseguir escrever no dia a dia. Para isso vocês têm que entender quais são os algarismos que nós trabalhamos. Esses números aqui todinho são os algarismos. Então nós temos 10 algarismos. Então você conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem 10 algarismos, por isso que é base 10. Então qualquer número que você pensar na matemática, você vai usar a combinação desses números aqui, ok? Exemplo, 643. Você está pegando o algarismo 6, está pegando o algarismo 4 e o algarismo 3. Então você está pegando um desses algarismos aqui, ok? O que você tem que entender no sistema de numeração decimal? Você conta da direita para a esquerda. O primeiro número, 3, ele representa quem? A unidade. Eu vou chamar de U. O próximo número, que é o 4, representa quem? Dezena, que eu vou chamar por letra D. E o próximo número, que é o 6, representa quem? Centena, que eu vou chamar a letra C. Então você tem 3 unidades, tem 4 dezenas e 6 centenas. Mas o que significa 4 dezenas, pessoal? Significa 4 vezes 10 unidades, que me daria 40 unidades. Então 4 dezenas corresponde o quê? 40 unidades. 6 centenas, 6 vezes 100 unidades, que vai me dar o quê? 600 unidades. Então, 6 centenas corresponde a 600 unidades. Então, se eu quiser unir essas parcelas, o que eu faço? 6 centenas, 600 unidades. 4 dezenas, 40 unidades. E 3 unidades, está aqui. Isso aqui já te dá uma base, como é que a gente faz a soma na matemática. Quando você for fazer a soma, o que você vai ter que ficar atento? Você vai ter que colocar unidade embaixo de unidade. Então, eu vou somar só as unidades. 0 mais 3 vai dar 3. Vou ter que colocar dezena embaixo de dezena. E quando eu for somar, soma os que estão na direção da dezena. Então, 0 mais 4, 4. E quem tiver na centena, eu vou somar também na mesma direção. Nesse caso, só tenho 6. Então, só faço baixar o 6. Então, 643 é um número que tem o quê? 6 centenas, 600 unidades, 4 dezenas, que seriam 40 unidades, e 3 unidades. Então, somando dá 643. Eu volto para o número de origem, que era 643. Então, aqui você já começa a entender o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Lembre que a dezena multiplica por 10. A centena multiplica por 100. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. 815. Então, eu já sei a regra, conta da direita para a esquerda. Então, 5 vai representar o quê? 5 unidades. 1. Importante, pessoal. Eu posso chamar também de valor. Valor posicional, tá? Então, quando estiver na unidade, eu digo que o valor é 5. 5 unidades, valor 5. Quando estiver na dezena, quem está na dezena? O número 1. Então, eu tenho uma dezena. Então, multiplica por 10. 1 vezes 10 vai dar 10. Então, eu chamo o valor 10. Então, esse 1, aqui nessa numeração, ele tem o valor 10. O valor posicional 10. O 8 está nas centenas. Então, tenho 8 centenas. Então, multiplica 8 vezes 100, que vai dar 800. Então, digo que tem um valor 800. Tá? Então, é a mesma coisa que está trabalhando com unidades. Então, valor 5, como se fosse 5 unidades.
o valor 10 como se fosse 10 unidades e o valor 800 como se fosse 800 unidades. Mas lembrando que o 800 veio de 8 centenas, o 10 veio de uma dezena. Unindo, o que é que eu tenho? Soma os valores, 800 mais 10 mais 5. Lembrando de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, somando vai ficar 0 mais 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. E repete o 8. Está aqui o 815. Então, ele tem 8 centenas, uma dezena e 5 unidades. Tá? Lembre que eu estou trabalhando aqui com valor posicional. 5 unidades, valor 5. Uma dezena, valor 10. 8 centenas, valor 800. Ok? Mais um exemplo aqui. Um número maior um pouquinho. Tá? O que é que você vai ter que fazer? Na nossa numeração, nós costumamos trabalhar com pontos. Quando é que vai surgir esse ponto? Você olha da direita para a esquerda também. Tá? E você conta 3 casas. Colocou 3 casas, você pode colocar um ponto. Se tivesse mais 3 casas, outro ponto. Se tivesse mais 3 casas, outro ponto. Então, ponto só entra a partir de 3 casas. Ok? Então, a primeira casa quem é? Unidade, depois dezena e centena. Então, o 5 está na unidade, o 4 está na dezena e o 7 está na centena. Se eu tivesse só esse número 745, seria o 745. Só que eu tenho mais números à esquerda do ponto. Então, o que é que vai surgir agora? O 9 ele vai ser chamado unidade de milhar, UM. Tá ok? O 3 vai ser chamado dezena de milhar. Estou trabalhando na casa de milhar. Ok? DM. E o 2 vai ser chamado de centena de milhar. CM. O que é que muda, pessoal? Como eu estou trabalhando na casa de milhar, o fator comum dele vai ser o 1000. Então, 9 está na unidade de milhar. Então, pego o 9, multiplica por 1000, que vai me dar o valor 9000. O 3 está na dezena de milhar. Então, se fosse na classe simples, seria 3 vezes 10, que daria 30. Só que como está na classe de milhar, falta multiplicar por 1000. Isso vai me dar um valor 30.000. Ok? E o 2 está na centena de milhar. Então, em vez de ser apenas 200, ou seja, 2 vezes 100, eu tenho que multiplicar por 1000, porque está na centena de milhar. Então, dá um valor de 200.000. Ok? Bora unir. Então, 2 estava na centena de milhar, me dá o valor 200.000. O 3 estava na dezena de milhar, vai me dar o valor 30.000. O 9 estava na unidade de milhar, me dá o valor 9.000. O 7 estava na centena, 700. O 4 está na dezena, me dá 40. E o 5 está na unidade, coloca apenas 5. Respeitando a ordem, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, dezena de milhar embaixo de dezena de milhar e centena de milhar embaixo de centena de milhar. Somando isso aqui, eu volto para o número de origem, que era quem? 239.745. Tá ok? Então aqui você trabalhou com a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Como tinha o 2, o 3 e o 9, então 239. Como estava na casa de milhar, 239.000. Tá ok? Então isso é bom para o aluno treinando a leitura do número. Tá? Continuando. Classe e ordem. É bom nós entendermos o que é classe e ordem de um número. Olha esse número aqui. Parece estranho, né? O que é que a criança tem que aprender aqui nessa fase, pessoal?
que ela pode colocar ponto no número, ok? Como é que ela vai colocar esse ponto no número? Contando do quê? Da direita para esquerda, pegando de 3 em 3 números. Então, colocou 3 números, ponto. Colocou mais 3 números, ponto. Como é que ficaria essa representação? Aqui ao lado, ó. Então, 3 pontos, 3 valores, ponto. Mais 3 valores, ponto. Então, observe que apareceu 2 pontos separando os números aí. O que é que eu tenho que entender? Que esses 3 primeiros valores aqui vai ser chamado o quê? Classe das unidades simples. Isso que é classe. Então, toda vez que a gente separa de 3 em 3, nós estamos separando em classe. As 3 primeiras, classe de unidades simples. As próximas 3, eu vou chamar classe dos milhares. E as próximas 3, eu vou chamar classe dos milhões. Se tivesse mais 3, classe dos bilhões. E assim vai acontecendo. Tá ok? Então, se eu tivesse só esses 3 primeiros números, o 7, 4, 5, como é que seria a leitura? 745. Como eu tenho mais 3 números para cá, para a esquerda, então já entra na classe dos milhares. Então, quando eu for ler, vai ficar 239 mil. Tá ok? Como eu tenho mais 3 para a esquerda, então já vai entrar a classe dos milhões. Então, já vou ler o quê? 180 milhões. Quanto mais número, vai aparecendo mais classe e eu tenho que ficar atento aos nomes das classes, tá ok? Então, as 3 primeiras, classe das unidades simples. As próximas 3, classe dos milhares. As próximas 3, classe dos milhões. Isso que é classe. O que é a ordem, pessoal? A ordem você conta na sequência, da direita para a esquerda. Cada número vai ter uma ordem. O 5 aqui eu vou chamar de primeira ordem. O 4 seria a segunda ordem. O 7, terceira ordem. Se eu pular para o 9, vai ser o quê? Quarta ordem. O 3 seria a quinta ordem. O 2, sexta ordem. O 0, sétima ordem. E se eu pular para o 8, vai para o quê? Para a oitava ordem. E terminaria no 1, que seria a nona ordem. Então, cada número tem uma ordem. Então, isso aqui você tem que conhecer também. Então, aqui nós temos 9 ordens nesse número, tá ok? Então, nós estamos trabalhando com milhões. Se eu fosse fazer a leitura, tá? Não esqueça que sempre eu vou analisando a ordem da direita para a esquerda. Olha a seta aqui vermelha, tá ok? Então, se eu fosse ler esse número aqui, como é que seria? 180 milhões, porque o 180 está na classe dos milhões. 239 mil, porque o 239 está na casa dos milhares. E ficaria 745, porque está na classe das unidades simples. Então, isso aqui é importante fazer o aluno entender essa leitura também. Quando vai ser milhões, quando vai ser mil e quando vai ser apenas unidades simples. Tá? Tem muito aluno que confunde ainda a questão de milhões com mil. Isso é importante treinar. Tá ok? Vamos ver umas atividades só para fixar o que nós vimos aqui agora. Primeira questão. Represente um número que tem 2 centenas mais 9 unidades. Então, estou falando 2 centenas, 9 dezenas. 2 centenas, o que é que eu tenho 2 centenas? É 2 vezes 100, que vai dar 200 unidades. 9 dezenas é 9 vezes 10, que vai dar 90 unidades. Como é mais aqui, eu vou somar os valores. Então, vai ficar 200 mais 90, que vai me dar um número 290. Então, a resposta, o número, seria quem? 290. Ele que tem 2 centenas mais 9 dezenas. Então, isso é bom treinar como é que representa os números, ok? Segunda questão. Represente um número que tem 8 milhares mais 6 centenas mais 7 unidades. Então, vamos lá. 8 milhares, 6 centenas, 7 unidades. Eu vou transformar tudo para unidades, ok? Então, 8 milhares é 8 vezes 1000 unidades, que vai dar 8.000 unidades. 6 centenas é 6 vezes 100 unidades,
que vai me dar 600 unidades. 7 unidades já está em unidades. 7 unidades. Agora eu vou somar. Então, 8.000 mais 600 mais 7. Observe que está treinando a adição já. Ó. Não esqueçam que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, quando eu for somar aqui, vai dar 7. Aqui vai dar 0. 0 mais 6 dá 6. E repete o 8. Observe que tem 4 números. Então, significa que eu posso andar de 3 em 3 casas. Quando andar 3 casas, eu posso colocar um pontinho aqui, ó, entre o 8 e o 6. Já vou para a classe dos milhares. Então, a resposta seria o quê? O número é 8.607. Não esqueça que vocês podem colocar o ponto para separar as classes. Então, aqui a resposta é o número 8.607. Ok? Espero que você tenha entendido essa dica. Isso é para ajudar nossos alunos do ensino fundamental, hoje, 6º ano. Tá? Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abração, pessoal.